Olá, pessoal, bom dia! Vamos aí para mais uma aula, né? Nossas atividades do dia. O nosso assunto de hoje, nós vamos começar com a apostila nova, né? Do segundo bimestre. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver todas as atividades, inclusive do caderno de atividades, né? Para eu fazer a avaliação das notas livres depois, ok? Nós vamos continuar então o nosso conteúdo na apostila, que é o indivíduo em sociedade. A gente já vem falando vários dias, em outras aulas, né, sobre o indivíduo, a vida em sociedade. Então vamos lá. O primeiro estudioso, né, que fez uma análise sobre a sociologia na educação foi Émile Durkheim. Era um sociólogo francês. A principal função do professor, segundo ele, é formar cidadãos capazes de contribuir para a harmonia social. E essa formação ela é dividida em várias etapas, né? Nessa concepção durkheimiana, também chamada de funcionalista, as consciências individuais são formadas pela sociedade. Ela é composta ao idealismo, de acordo com o qual a sociedade é moldada pelo espírito ou pela consciência humana. Nós não vivemos em uma sociedade igual, né? Cada um faz parte de um grupo e cada grupo tem um certo comportamento. Então, esse comportamento é formado pela sociedade da qual ele faz parte. Segundo Durkheim, a construção do ser social feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza o conduto do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador de sociedade, ele é um produto dela, segundo, né, Durkheim. Então, a gente analisando sobre essa importância, né, que cada indivíduo passa por um grupo diferente de socialização, nós mesmos, vocês aqui em sala de aula, quantos grupos, né, vocês, como eu digo para vocês, aquela caixinha, né, que a gente vai abrindo, cada um foi educado por uma caixinha. Nessa caixinha contém valores, contém crenças, contém de tudo que uma sociedade exige, né? Os valores morais, as atitudes, as formas de vivência, de comida, né? Em todos os sentidos do ser humano. Cada um de nós viemos de uma caixinha, e nessa caixinha a gente abre para conviver em meio aos demais, né? As pessoas com quem a gente está. Na verdade, é necessária a convivência. Esse processo de socialização, ele possui mecanismos. Primeiro, que é aprendizado, né? A gente vai aprendendo com os outros seres humanos como eles agem perante os grupos sociais. Então, como a gente já conversou, a gente não fica questionando. A gente percebe que existe essa aprendizagem no grupo onde a gente vive, onde a gente convive. Vem ali da sociedade que a gente faz parte. E já temos também o outro mecanismo, que é a imitação, a gente vai imitar a criança, ele vai imitando os adultos desde pequenininhos. Quando ele começa a andar, filho, é preciso comer assim, usa o garfo, a faca, né? Ou primeiro a colher. Ou então, quando ele começa a gatinhar, quando ele começa a balbuciar palavras, tudo é por imitação. Através dessa imitação, ele vai desenvolvendo uma aprendizagem também. E depois nós temos voltando aí na imitação, muitas vezes tem muitas pessoas que não têm esse desenvolvimento e por imitação, e às vezes falta na vida adulta. Por exemplo, uma criança, uma menina aprender a imitação, como cuida de uma criança, através do que ela vai cuidar? Através qual é a brincadeira que ela vai fazer imitação com a mãe, que ela vai aprender a cuidar de uma criança. Ou hoje, né, hoje o homem também. Como eu queria estar ao vivo com vocês. Seria bem mais prático esse momento. Para tirar de vocês esse embasamento, né? O que você aprendeu com as pessoas com quem você convive? Com pai, mãe, avô, tio, primos,
né? Vizinhos, porque vocês estão em fase de construção, vocês estão nessa fase de socialização, né? Que está, o momento de vocês é esse. Depois nós temos o outro mecanismo que é a identificação. Então, a identificação, você vai, com aquele grupo que você vai se identificar, você vai se achar, se adequar, você vai se sentir pertencente àquele grupo, porque muitas vezes a gente não se sente pertencente, mesmo em escola, né? Na socialização da escola, às vezes você é matriculado numa escola, os alunos novos, por exemplo, que chegaram aqui no Anchieta, eles às vezes analisam, né? Eu fui bem aceita, eu já sou pertinente desse grupo, né? Eu preciso me inteirar, me identificar com aquele grupo, que eu preciso conviver. E daí nós vamos ver então os níveis de socialização, né? Que nós temos duas, a primária e a secundária. Nós vamos ver de uma a uma, ok? Essa teoria de Durkheim, além de caracterizar a educação como um bem social, a relacionou pela primeira vez as normas sociais e a cultura local, e unindo o valor que as capacidades individuais têm na constituição de um desenvolvimento coletivo. Todo o passado da humanidade contribuiu para fazer o conjunto das máximas que dirigem os diferentes modelos de educação. Então, todo o passado, toda a vivência das outras humanidades, das outras pessoas, os mais antigos, ela vem fortalecendo de uma certa forma a nossa socialização, né? A gente tem que trazer para o dia a dia, para o nosso interior. Eu preciso conhecer como vivenciar a humanidade anterior para entender a minha e que processo eu estou, né? E nós estamos num processo que vai ficar marcado para muitas pessoas, muitos seres humanos, né? O primeiro processo de socialização, então, qual será que é? Você já se questionou quem te ensinou a dar os primeiros passos, as primeiras caminhadas, para engatinhar, né? Quem será que ajudou você a ter esse desenvolvimento? A gente não nasce sabendo, né? Se nós nascermos e nos jogarmos lá num cantinho, nós não vamos sair dali nunca se não for ensinado, né? Nós somos um dos seres vivos que não conseguimos aprender sozinho, nós precisamos do outro, o contato com o outro para nossa aprendizagem. E aí, se vocês começarem a pensar lá desde pequenininho, o que foi que me ensinaram, né? Primos, tios, avós, né? Como foi que me passaram o conhecimento, né? Essa maturação que você tem hoje, quem será que fortaleceu, né? Então vamos lá. Os processos de socialização. Por meio da socialização, o ser humano interioriza as regras sociais mais básicas para que possa se sentir pertencente ao grupo. De um modo geral, o indivíduo passa pela socialização primária. A socialização primária ela é adquirida, é desenvolvida pelo quê? Pelos pais, familiares, aqueles que ensinam comportamento, hábitos, né? O agir, o andar, o falar, vestir-se, o jeito até o hábito da alimentação. Cada um de nós, se eu for questionar vocês aqui, entre todos vocês, como vocês têm o hábito de vocês aos domingos, né? Qual é o comportamento de vocês no domingo, na alimentação? Na família, como é que vocês têm? Vocês costumam ir almoçar fora todo domingo? Ou alguém da família vem para casa, ou vocês vão para casa de alguém? Então, tem esses hábitos, isso aí a gente vai levando para o resto da vida da gente, né? Quando vocês forem adultos, crescerem, o que foi ensinado hoje, vocês vão levar para a vida adulta. São esses padrões que a gente muitas vezes cobra dentro de ética, dentro de moral, dentro de virtude. Tudo isso é ensinado em casa. Então, vem da educação primária. Nós temos uma fase da educação primária que vocês aprendem, que a gente aprende tudo, né? Depois a gente só vai aprimorando, vai só melhorando. Ou tem uns que acabam piorando, né? Mas assim, quando chega no momento de escolha, às vezes a pessoa quer mudar, não aceito isso, não concordo com isso e acaba tendo a chance de mudar. E às vezes essa mudança, dá com os burros nada, né? Mas essa é a vida, viver e aprender. A socialização primária, no mundo todo,
aquela que era a tarefa da família, a gente tá meio, as instituições estão meio preocupadas. Através dos vínculos de afetividade e respeito, ele vem perdendo o terreno, porque as pessoas, as famílias, estão muito envolvidas no trabalho. E antigamente, os pais educavam seus filhos, a mãe estava ali presente o tempo todo, ela não saía para trabalhar. Eu mesma posso dizer que eu eduquei meus dois mais velhos, eu em casa, e a caçula eu fora. E eu vejo a mudança, uma mudança radical. Então, assim, quando a mãe está ali constantemente ali, ela tem aquela educação mesmo. Não pode fazer, não faz, fica de castigo, a cobrança é outra. Quando eu delego essa educação para outra pessoa, porque eu tive que sair para trabalhar, já fica à mercê dos valores da outra pessoa, daquela que eu deixei sendo responsáveis. Hoje, muitas vezes, são os avós, né, que são responsáveis. E avô, eu sou avó. Avô, a gente não educa pensando lá o que ele pode fazer ou não, muitas vezes, pensando no adulto, você acaba agradando um pouquinho, passando a mão na cabeça, e isso não é legal para a criança. A educação é feita para os pais, então o pai tem que cobrar. E muitas vezes, como a nossa vida na sociedade hoje é diferente, então está tendo muito, os problemas estão vindo o quê? Para a instituição escolar, vem para a escola. Então o filho vem logo com 1 aninho, 1 ano e meio, já está na escola. E quem vai educar essa criança o dia todo é quem está com ela. Então, muitas vezes é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, né? Da criança não receber o não, porque ela está na escola é um não diferente, quando ela está em casa com os pais é um não diferente, né? Então, ou então quando o pai chega, o pai acaba agradando, porque ficou o tempo todo fora, de consciência pesada. Então, isso está ficando assim, está atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento da socialização do ser humano. Na socialização primária, ela é envolvida pela importância de carinhos, afetos, de valores, importância legados pela família, chega incompleta a escola, porque esses valores, como eu digo para vocês, que é a palavra-chave não, esse não tem que ter peso. E quando ele chega na escola, a escola vai dizer não. A sociedade diz não. E para as pessoas aprenderem a aceitar esse não, quando ela não foi trabalhada em casa pela família, é sofrido, né? Então, esse não é necessário dizer. Esses carinhos na hora certa, esses afetos, esses valores que a gente tem que dar em casa, ela tem que ter para sofrer menos, pensando no ser humano melhor, para que não sofra tanto na sociedade. Porque a sociedade cobra, e cobra pesado. A gente tem que pensar muito nisso. Por isso que muitas vezes a escola, às vezes, tem que ser bem autoritária, cobrar, para que a criança, pensando lá no... Porque nós educamos pensando lá no ser humano na frente, né? A gente está pensando no adulto, que vai ser o reflexo da nossa educação. A família é considerada como instituição muito importante no processo de aprendizagem. E pela socialização primária, que são interiorizadas normas e valores, assim como formas de relacionamento. Nas nossas escolas, estamos assistindo à falta de vinculação da família como ambiente habitual e fundamental da socialização primária. Estando nesse papel designado às instituições escolares, é o que eu acabei, né, de falar, essa necessidade, essa vida diferente que nós temos hoje. Que eu posso dizer, porque eu passei pelas duas, passei por outra e agora estou, né, vivenciando essa fase. Se eu tivesse criança ou filho, eu não sei como eu agiria, né? De repente teria que fazer isso também, porque hoje os valores, muitas vezes a mãe quer dar tudo aquilo, a mãe, desculpe a mãe, não, os pais, querem dar tudo para o filho que está aí na mídia, está aí, né? Nós estamos em numa competição, de repente, nessa vida do ter. E aí, se eu não dou para o meu filho, ele pode se sentir mal perante a sociedade, perante os amigos, perante os primos, a gente começa a dar, né? E para que eu possa dar tudo que está aparecendo aí no capitalismo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que trabalhar e ganhar mais, né? E isso tá ficando muito difícil, a sustentação, né, dessa vinculação da família com o ambiente da criança, com a sustentação do teu filho. Sem contar que os pais hoje, quando a gente tinha
13, 14 anos, nós já sabíamos como, éramos ensinados como dar banho, educar, como cuidar, fazer dormir. Hoje, às vezes, as meninas acabam, não é a nossa realidade aqui, mas é a realidade do Brasil, né? As meninas são mães cedo, mas não tem esse conhecimento. Elas sabem dançar, sabem sair, sabem beijar na boca muito bem, né? Sabem escolher o que quer, muitas vezes dentro daquela realidade que ela tem. Mas, no entanto, como educar uma criança, como tem que ser passado esses afetos, esses valores, ela não tem ainda essa preparação, né? Porque casar novo sempre casou, né? Tem avós aí, que a gente conhece, que casaram com 14, 13 anos. A gente assusta quando a menina com 14 anos foi mãe, mas já foram mães antes. Só que a forma de educação era diferente. O que a gente aprendia, a transmissão era diferente. Então isso muda muito na concepção do ser humano hoje. Aí vamos lá, então, saindo da socialização primária, que é primordial, que começa nos primeiros anos, né? Que é dado pelos familiares, pela toda aquela base de convívio, que são primos, avós, tios, né? Tudo mais. Aí vamos para a socialização secundária. Desde a idade adulta até o fim da sua vida. A socialização, ela é contínua. Ela não tem época, não tem idade para terminar. Ela vai durante a nossa vida toda. A gente vai aprendendo sempre. E nessa aprendizagem, é claro que vem a socialização. Então, a socialização secundária é o processo que introduz um indivíduo já socializado, né? Que veio da primeira socialização, que é a família, a primária, em novos setores da sua sociedade. Por isso que a primária é tão importante, porque estamos preparando para o indivíduo viver em sociedade. Dá-se por meio de todas as interações que travamos durante toda a vida, né? Então ela não termina. Aqui eu coloquei uma imagem, né? A socialização secundária se constrói cotidianamente, conforme o indivíduo transita pelas instituições sociais que compõem a sociedade e adquire novos papéis sociais, seja no trabalho, na religião, né? Hoje, nas mídias, a gente sabe que está muito aí, nesse momento mais ainda, né? Até o trabalho hoje muito na mídia, pelo fato da pandemia. Então, essa imagem que eu coloquei aqui, mais destacado, escola, a família, a primária, depois vem a escola, a religião e assim vai. Porque os grupos sociais que a gente sai na primária é o quê? Saímos da família, vamos para a escola maternal, né? Jardim 1, Jardim 2, aí vamos para o ensino fundamental, depois o ensino médio. Depois que terminamos, dentro desse contexto, a religião está caminhando junto, porque quando a criança nasce, ele já é batizado, seja qual religião for, que está dentro da socialização primária. Então, saindo da socialização primária, vamos para o trabalho para seguir os processos de socialização. Que se eu fui na primeira socialização da primária, eu fui inserido na religião, eu vou continuar, né? Às vezes o adolescente fica um pouco restrito, ele sai um pouco, depois ele volta, às vezes ele não quer a mesma religião que os pais que os pais pertencem, mas ele escolhe uma outra. Ele sabe que uma religião tem que ter. Então, assim, esses processos vêm de toda socialização nossa, ok? Aqui eu fiz um resumo, então, da socialização. Socialização primária, geralmente é através da família, né? Geralmente, porque hoje nós temos, assim, vários tipos de família, né? É através da família, os primeiros valores, obrigado, dá licença, perdão, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Essas coisas são valores que nos é passado pela família. O primeiro contato com o mundo e a sociedade em construção da identidade. Nós estamos ali em construção, ser humano em construção. Depois nós vamos para a socialização secundária, que é a construção pessoal, ela é subjetiva, a convivência com os outros grupos. Eu saio do meu ambiente familiar e passo a ter uma vivência nos grupos sociais, nos outros grupos, que seja trabalho, religião, comunidades de grupo, né, e tudo mais. Isso favorece muito mais ainda o nosso convívio como ser humano.
Quando somos pequenos, interiorizamos os valores e formas de agir, né? Que foi aquilo que eu já disse. Pela imitação, pela aprendizagem e assim por diante. Objetivamos as ideias aprendidas, mudamos e adaptamos o que aprendemos. Senão a gente vai crescendo. De repente eu mudo alguma coisa que me passaram, eu vou fazendo escolhas e eu vou mudando. E decidimos praticar ou não o que aprendemos, né? Então, se aquilo me serve, eu continuo. Não tem aquela história? É que eu, pelo menos, tenho uma que me foi ensinado que eu deveria, antes de dormir, falar benção mãe, benção avó, benção tio, benção mamãe, benção papai, né? Isso foi me orientado de pequena. Mas quando eu pensei, quando eu formar a minha família, eu quis mudar isso. Porque muitas vezes eu falava, benção mamãe, benção papai, papai não, porque o pai não morava comigo, né? Benção avó, benção tia. Mas tinha dias que eu falava aquilo com tanta raiva pelo que tinha ocorrido durante o dia. E eu, na verdade, fui uma menina meio que revoltada pela separação dos pais. Então, assim, eu entendi que quando eu tivesse a minha família, eu jamais faria isso com um filho meu. Não tem que ficar falando pra mim, benção mamãe, benção papai. É bonito? É. Mas tem certos momentos que eu achava assim que não cabia. Tanto é que meus filhos eu não ensinei a fazer isso. Eu preferi um boa noite, eu te amo, bom dia, né? Bendito de coração, do que um benção mamãe, benção papai, assim, com aquele coração magoado. Então eu mudei muitas coisas. Eu não quero, e vocês vão perceber, vocês também irão mudar. Muita coisa no passar dos dias de vocês, na vida de vocês. Que às vezes você percebe que não era aquilo que você queria. Que às vezes os pais fazem e a gente não concorda. Assim como os meus também devem ter feito muita mudança. Mas, né, assim nós vamos construindo a nossa socialização, nosso modo de vida e os valores a ser transmitidos. Aqui, a educação e sociedade estão por causas e consequências ligadas a uma outra, e é dependente da outra. Nós somos ligados à educação, porque sem educação a sociedade não tem como ter uma convivência em sociedade, né? Então essa educação primária, socialização primária e secundária, ela vem para fortalecer a nossa vida em sociedade. Se não tem essa preocupação, essa educação, nos preocupando como quando a gente sai de casa, quando eu vou conviver com as outras sociedades, né, aí seria uma disputa constantemente, né? Por essas e outras questões, é importante que o ser humano seja ciente do assunto abordado nesse trabalho. É importante que vocês entendam, né, a importância dessa socialização no nosso meio. Que vocês hoje estão aí no ensino médio, né, se preparando para uma vida já com família, mas criando os seus hábitos e costumes, né? Saindo de casa para o trabalho, para a religião, para viver em grupos diferentes pela mídia e tudo mais. Levando-se em consideração as contribuições que uma passa para a seguinte: as transformações que ocorrem na sociedade, o papel da escola no desenvolvimento dessas e o que elas influenciam em nossas vidas. Por exemplo, eu coloquei aqui uma imagem. Se nós não fôssemos educados, que quando eu estou numa rua, a rua é acesso para todos, né? Mas é necessário que tenha regras para ser cumpridas. A sociedade criou, então, a sociedade contemporânea criou, então, os espaços, né? As linhas, a delimitação. Então, aqui nós temos o quê? Onde nós temos as faixas de pedestre. É aqui que o pedestre deve passar de uma via para outra. Mas mesmo assim, para que seja cumprido, muitas vezes, perto de uma escola, por exemplo, é necessário o quê? Que tenha um guarda. Esse guarda está cuidando para que não aconteça acidente. Então, não só basta as regras, os ensinamentos, um pai ensina para o filho na hora de atravessar a faixa,
olhar o semáforo, como está, se eu posso passar ou não, é muito importante. E se a gente não obedecer essas regras, vai criar o quê? Um conflito nessas faixas. Então, é muito importante essa nossa educação primária, para ir para a secundária, para saber obedecer às regras que a sociedade nos impõe. Essa aqui é o mínimo, né? Que eu coloquei. Quando o pai está atravessando com a criança, agora pode, agora não pode, né? Só posso passar quando o sinal está verde, quem é que pode atravessar a rua, né? A gente tem que, isso é primordial. E isso vem se aplicando desde pequenininho. Eu vejo criança, não, pai, não pode ultrapassar agora. É uma brincadeira, né? Por causa das cores, as cores primárias, o vermelho e o verde e o amarelo, que chama muita atenção da criança. Então, ele já começa a aprender desde pequenininho. Então, isso é ensinado. Então, faz parte dessa educação, né? Para o bom convívio na sociedade hoje, para a gente viver melhor na sociedade. Agora, como eu sei que nem todos vocês estão com a apostila do segundo bimestre, e que vocês terão que fazer essas atividades que serão avaliadas no futuro, logo, logo serão avaliadas. Então, eu coloquei uma atividade para vocês fazerem no caderno. Não é em folha separada, faça no caderno, porque depois, quando eu for vistoriar, eu já sei, eu vou vistoriar no caderno, ok? Segundo Durkheim, ele afirma que a socialização primária da criança que ocorre nos primeiros anos de vida é de responsabilidade da família. E a socialização secundária acontece durante toda a vida, né? A partir do momento que você está preparado você vai prestar um vestibular, você vai estar escolhendo uma formação, escolhendo uma profissão, né? Você está indo para a secundária. E nessa socialização, então ela vai para o resto da vida. Considerando que vivemos no século XXI, que instituições vocês participam hoje da socialização? Não, desculpe aí. Considerando que vivemos no século XXI, que instituições participam hoje da socialização dos indivíduos? Quais são as instituições que participam hoje da socialização? Escola, igreja, família, creches, né? Quais são os grupos? A mídia. Então, vocês pensam quais são as instituições, né? Anotem aí as instituições que você reconhece. De repente, socialização os grupos de bairros, né? Que tem muito, grupos de rua, grupos que você faz parte de atividades extras da escola de inglês, né? Os clubes recreativos, se vocês participam, né? Eles fazem parte da socialização do indivíduo hoje? Quais são? Cite duas e argumente sobre sua escolha. Então, cite duas delas e argumente o porquê que você fez a escolha dessa instituição. Se você acha ela importante, você participa, de que forma você participa, você tem um acompanhamento da sua família quando você participa dessa instituição que você escolheu, faz bem para você viver em sociedade, você já percebeu que faz parte do teu crescimento? Porque vou falar para vocês como mais velha, né? A cada momento, a cada mudança, a cada conhecimento de instituições, eu vou adquirindo, eu vou mudando o comportamento, eu vou entendendo um pouco mais. Agora, por exemplo, nós estamos, sempre faz muitos anos que eu mexo com mídia, que faço trabalhos, né? Fiz outras conversas assim, na mídia, eu participo da interatividade. Só que quando nos foi exigido, nós somos obrigados, na verdade, nesse momento fomos obrigados a partir para uma Para uma nova experiência de ensinar, né? De concepção de educação. Quando eu comecei a ter que preparar essas aulas online para vocês, para passar para vocês algo que vocês tenham a apostila para acompanhar, né? Que tenha um direcionamento na apostila, mas que eu precisaria estar, o nosso trabalho é constante, corpo a corpo, eu e vocês.
é muito diálogo, muita conversa, muita discussão, né? Muitas ideias. Eu me perco, fico perdida aqui no momento de preparar, às vezes, as aulas, porque eu estou longe de vocês, eu não tenho como tirar de vocês, né? Eu tenho que jogar e acreditar que vocês estão aprendendo nessas minhas aulas, né? Então, assim, a gente é uma prova de que a gente vive em constante socialização. Eu agora estou socializando com o quê? Com a mídia de preparação de aulas para vocês, para os alunos, que agora está sendo mais fácil, mas no começo não foi tão tranquilo assim, ok? Bom, então por hoje é isso, façam essa tarefa, né? Próxima semana tem mais. Por enquanto, espero que vocês estejam com a apostila nova, que vai facilitar mais o trabalho. Vocês com a apostila nova acompanhando muitas vezes essas aulas e fazendo as atividades propostas, ok? Beijo para todos.